Olá, e aí meus queridos, tudo bem? Me chamo Lucas Ribeiro, sejam todos super bem-vindos ao podcast dessa semana. Como já viram pelo título, dessa vez a gente vai trocar uma ideia sobre um filme bem vibes final de ano, bem vibes de Natal, que é Wonka. É a história da juventude do personagem Willy Wonka, que já conhecemos do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1971. Como esse é o último podcast que vai sair antes do Natal, diria que é um filme bem apropriado para a ocasião. E independente se você aí ouvinte assistiu ou não, não se preocupe porque não teremos spoilers no episódio de hoje, tá bom? Ou seja, da história mesmo, vou falar só o que já foi revelado pela Warner nos trailers, pôsteres, sinopse e por aí vai, né? Tudo que pode ser considerado spoiler eu tô evitando. E se você curte esse formato, né, de podcast, com críticas de filmes, de séries, bem redondinhas, num tempo justo, não esquece de nos seguir nas redes sociais. No Instagram estamos como @sessãoas6, no TikTok como @podsessãoas6. Os episódios podem ser encontrados nas principais plataformas de música, incluindo o YouTube. Temos um canal podcast Sessão às 6, que serão todos sempre muito bem-vindos, tá bom? Bora começar então nosso papo sem spoilers sobre Wonka, começando pela sinopse. Com o sonho de abrir uma loja de doces numa cidade famosa pelo seu chocolate, o pobre e jovem Willy Wonka descobre que a concorrência é dominada por 3 mestres do chocolate gananciosos. É dirigido por um cara chamado Paul King, mais conhecido por dirigir os filmes As Aventuras de Paddington 1 e 2. Wonka atualmente já está em cartaz nos cinemas, indo muito provavelmente parar depois, né, no HBO Max em algum momento de 2024. Olha, antes de falar direto sobre esse lançamento, é justo começar sobre os filmes que vieram antes, né? Como falei agora, esse aqui conta a história do jovem Willy Wonka, do clássico filme dos anos 70, protagonizado pelo Gene Wilder, né? E consegui reassistir uns dias antes de ir pro cinema, se eu não me engano também tá no HBO Max. Quem nunca viu, nossa, recomendo conferir pelo menos uma vez na vida. Admito que não pude deixar de comparar com o filme de 2005 do Johnny Depp, e esse sim fez super parte da minha infância, via diversas e diversas vezes. Eu acho que passava direto em canais abertos, né, da televisão. O dos anos 70 sempre vai ser um clássico, sempre vai ter meu respeito, é bom, mas pra mim o de 2005 do Tim Burton consegue não só trazer os mesmos elementos, né, a mesma proposta, mas ainda eleva toda a narrativa. Não sei se vocês vão lembrar, não sei quando foi a última vez que vocês viram o original, mas reassistindo percebi que ele conta um monte de coisa importante só pelos diálogos, né? Muita coisa o público não chega a ver direito alguns pontos, a gente só ouve. Já o filme do Tim Burton é bem mais visual. Ao invés de só falar que tem funcionários na fábrica tentando roubar as invenções do Wonka, de só falar que todo mundo tá atrás dos bilhetes dourados, o Tim Burton consegue transformar tudo isso em imagem, né? Mesmo criança, você já entendia que simplesmente o planeta inteiro estava atrás desses bilhetes, né? Lembro de uma sequência deles mostrando as lojas de doce de países pelo mundo, crianças e adultos de todas as nacionalidades procurando esses bilhetes, né? Querendo ser o sortudo que vai encontrar, porque só tem 5. O jeito dele de contar a história é bem mais visual. Porém, juro pra vocês que eu gosto mais do Willy Wonka do Gene Wilder do que o do Johnny Depp. Queria muito saber a opinião de vocês, inclusive, mas tem alguma coisa na performance do Johnny Depp que desde criança, mano, me deixava meio desconfortável com o personagem. Sempre achei a versão dele meio antipática, às vezes era meio vilão, né? Um negócio mais melancólico, que dava um pouco de agonia na hora de assistir. Revendo agora a performance do Gene Wilder, o Willy Wonka dele é mais cheio de inocência e felicidade, sabe? Isso se encaixa bem melhor com a proposta da história.
Mas acho engraçado que em todas as versões o personagem sempre é meio desequilibrado, né? Não bate bem das ideias, mas com o Gene Wilder você tinha mais a vibe de um adulto que consegue se manter criança num mundo de fantasia e tá super realizado com isso. Só por isso me atrai mais a versão dele, mas a história mais intrigante de se assistir diria que é a de 2005 mesmo. Queria muito saber a de vocês, sério. Se tiverem um preferido, me contem, tá? Que eu sou curioso, não compartilhei isso à toa, quero realmente saber de vocês. Tá, mas e aí? Cheguei no cinema, como é que foi? Valeu a pena? É bom? Olha, eu curti. Assim como os anteriores, esse aqui também é um musical. Sei que isso pode desanimar alguns de vocês, mas não tem o que fazer. Temos algumas músicas aí e, no geral, eu curti. Mesmo umas sendo melhores do que outras, todas de alguma forma ou avançam a história ou te fazem conhecer mais dos personagens, né? O que para um musical eu acho essencial. Sabe aqueles filmes, não sei se vocês já viram, mas tem uns musicais que a história inteira tem que parar para surgir uma música que acaba sendo bem gratuita e sem acrescentar nada para a experiência. Já vi alguns filmes assim e não acredito que o Wonka seja o caso. Independente do que ache dos números, se você gostou ou não, não dá pra negar que todos servem a algum propósito, né? Seja apresentar o personagem Wonka, o impacto que o seu chocolate tem na cidade, as realidades dos outros personagens, alguns dilemas morais, ou seja, sempre com alguma proposta de fazer o público se conectar mais com o filme, o que com certeza foi a escolha certa. Sobre a atuação do Timothée Chalamet a gente fala daqui a pouco, mas já adiantando que temos aí algumas referências, inspirações do que já sabemos do que tá por vir, né, de quem o Willy Wonka vai se tornar no filme da Fantástica Fábrica de Chocolate. Uma coisa que posso falar que tá no trailer é que aqui temos o seu primeiro encontro com um Oompa Loompa, né? E sem entrar em detalhes, mas o motivo desse encontro acontecer é bem interessante, foi bem injustificável, digamos assim. Se não me engano, eu acho, tá? Que os Oompa Loompas dos anos 70 eram de fato interpretados por vários atores com nanismo. Aqui, com o avanço dos efeitos especiais, acabaram preferindo trazer mesmo um ator renomado que não tem, né, essa condição, que é o Hugh Grant, para fazer o papel. E confesso que fiquei me perguntando se de alguma forma não incluir atores com deficiência, com nanismo, né, em especial, nesse projeto, se não iria pegar mal, se não seria mal visto por essa comunidade. Mas até o presente momento, não vi nada, não vi nenhum comentário. E como o Hugh Grant traz sempre muito carisma em qualquer filme que faça, talvez nesse caso aqui tenha sido o suficiente. Não sei, o que vocês acham? Acho interessante trazer essa questão, até porque em 2025 a gente vai bater um papo sobre isso, né? Querendo ou não, quando sair o live action da Branca de Neve, que já tá causando todo tipo de polêmica e nem terminou de ser filmado ainda. Mas isso aí é um problema pro futuro. Mas sabe qual é a melhor qualidade de Wonka? Como consegue ser divertido. Claro que o fato de eu gostar de musicais ajuda nisso, mas a história tira muita vantagem do que? Bora lá. Dos cenários e figurinos coloridos, toda a ambientação e a atmosfera de época que ajuda muito. Eu sei que muita gente gosta disso, de assistir filmes de época, né? Ainda mais bem feitos, que eu acredito que tenha sido o caso aqui. Também terão muita vantagem dos jeitos que eles conseguem usar doces e chocolates dentro da história, tanto em números musicais como em vantagens mesmo a favor dos personagens, umas coisas super criativas, o jeito como eles bolam para os doces ajudarem os personagens a atingirem os seus objetivos, foi muito criativo, e tudo isso que eu falei agora tem como resultado um filme super família, acessível para todo mundo e com mensagens fantásticas, principalmente eu diria para as crianças e adolescentes, que existe todo tipo de gente nesse mundo, né? Esteja preparado
nunca desista dos seus sonhos, que é clichê, mas é uma mensagem que precisa continuar sendo enaltecida no entretenimento, ainda mais nos dias de hoje, em que o entretenimento está muito politizado, principalmente com a ajuda das redes sociais. E outra mensagem também é nunca esquecer das pessoas que te ajudaram a chegar onde você está hoje, né? O que também é clichê, mas vocês já sabem o que eu penso sobre clichês, né? Se é bem feito e faz sentido na história, pode ser algo sensacional. Clichê não precisa ser algo ruim. E o Wonka consegue não só fazer isso muito bem, mas também ter seus momentos de originalidade e criatividade, sabe? É um filme perfeito? Não. Tem furos e coincidências para a história poder continuar? Sim. Mas é um filme ruim por causa disso? De jeito nenhum. Pelo menos no meu caso, nenhum desses pontos acaba sendo superior, acaba sendo maior do que os pontos positivos que a história tem a oferecer. E uma dica pra quem não viu e vai ver. É bem óbvio, mas faz uma diferença, pelo menos fez pra mim. Mano, se vocês gostam de chocolate e tem condições de comprar, né, antes de assistir, claro, olha, recomendo. Eles mostram e falam tanto de chocolate que eu dei graças a Deus por ter trazido comigo uns docinhos, porque no meio do filme bate à vontade, viu? Não vou mentir, não. Talvez tenha funcionado mais comigo porque eu sou um chocolatra louco, doente, tanto que desde criança sempre quis uma barra do Willy Wonka, juro. Mas, né, fica aí a dica, caso sejam fãs de chocolate que nem eu. Mas sobre premiações, agora, bora falar um pouco sobre isso. Recentemente saíram os indicados do Globo de Ouro, com categorias que premiam, né, pra quem não sabe, filmes e séries. E o filme conseguiu uma indicação, olha só que legal, de melhor ator. Aí eu pergunto, será que no Oscar chega a ter alguma chance, pelo menos de ser indicado em alguma categoria? Porque se conseguiu no Globo de Ouro, né, e as bancas são parecidas, não são tão divergentes, não vejo por que não. Indicar o ator principal como melhor ator de novo pro Oscar, aí eu já acho mais difícil, já que o Oscar é um pouco mais acirrado, mas tenho super fé que consiga marcar presença nas categorias mais técnicas. Tô falando do quê? De cabelo e maquiagem, design de produção, né, todos os cenários coloridos, fotografia e talvez até uma música ou outra indicada também, ia ser legal. Então, essas são as minhas apostas pro filme no Oscar, se tiver alguma chance, né? Porque também tem a possibilidade de não ser indicado em nada. Mas isso aí a gente descobre dia 23 de janeiro, quando os indicados forem divulgados. Mas agora, bora falar dos personagens, destacando, óbvio, Willy Wonka, interpretado pelo super talentoso Timothée Chalamet. Já vi alguns filmes com ele, excelentes filmes. Me Chame Pelo Seu Nome, que foi o primeiro filme que vi dele, fantástico. Duna, inclusive ele veio recentemente com o elenco do segundo filme para divulgar aqui no Brasil, né? Foi maravilhoso. Queria muito estar lá presencialmente, mas para quem mora longe de São Paulo é um pouco mais complicado. Mesmo vendo tudo isso, não sabia, não tinha ideia de que ele sabia cantar. Foi uma surpresa bacana. Fiquei feliz com a sua indicação ao Globo de Ouro antes mesmo de ver o filme. Adoro esse ator. E na minha opinião consegue sim captar a essência dos principais aspectos do Willy Wonka do Gene Wilder, aquela coisa que eu falei agora, da humildade, da bondade incondicional, da inocência, né, de se conectar com sua criança interior com uma facilidade muito grande, de já ter um pé na fantasia por meio das suas mágicas, né? Tudo isso Timothée Chalamet traz muito bem. Ele é parecido com o Gene Wilder? Eu não acho. Mas quem se importa, não é mesmo? O cara entrega uma atuação que se encaixa perfeitamente com o tom fantástico que a história tem e exige do protagonista, que me agradou bastante. Não sou nem louco de comparar eles dois, né? Quem é o melhor, acho que não precisa disso. Só que realmente a performance do cara consegue homenagear o legado do personagem muito bem. Agora, com rápidas menções honrosas, nós temos Olivia Colman, que faz a hoteleira Senhora Scrubbit, e Calla Lane, que interpreta a menina órfã e amiga do Wonka, Noodle. Olivia Colman, maravilhosa como sempre, né? Sem muitas novidades. Outra que também é bem carismática. Não vou entrar em detalhes, porque percebi que os trailers não mostraram muito da personagem dela, mas vamos só dizer que ela faz alguém bem caricata, mas que ela faz funcionar. Apesar disso, funciona. É bem feito, tanto que nesse mesmo filme existem outras atuações também bem caricatas e que pra mim essas outras não funcionaram tanto, mas ela conseguiu bem.
conseguiu sair por cima e conseguiu fazer um bom trabalho e que dentro do contexto do filme funcionou. E quanto a Kala Lane, até então nunca tinha ouvido falar, mas acabou servindo como uma ótima coadjuvante, trazendo uma personalidade que contrasta muito bem com a euforia do Wonka, né, e a sua falta de noção do mundo real. Então gostei muito do trabalho dela, foi uma boa adição. Seguindo aqui para os números, bora lá, dando uma olhada nos sites Wikipedia e Box Office Mojo, a gente vê que o filme custou aproximadamente aí por volta dos 120 milhões de dólares para ser feito. E até o momento dessa gravação só temos acesso à bilheteria internacional. Como assim? Como o site é americano, ou no caso Box Office Mojo, o internacional para eles é tudo que não vem dos Estados Unidos, né? Então, até o momento, a bilheteria internacional é de mais de 45 milhões de dólares. Lembrando que o Wonka estreou essa semana, ou seja, faz pouquíssimo tempo que entrou em cartaz, acabou de chegar aos cinemas. E sei também que nos Estados Unidos as críticas lá estão sendo bem positivas, então se Deus quiser, essa primeira semana vai fechar aí com o filme atingindo mais de 100 milhões mundialmente. E se isso acontecer, as semanas seguintes tem tudo para arrecadar uma grana legal, não só para o filme se pagar, mas também para ter um lucro, né, que é o esperado de produções grandes como essa. Bom, no geral, o Wonka serve como uma excelente história de origem para o icônico mestre do chocolate, Willy Wonka, com uma história que se encaixa como uma luva nesse período festivo de final do ano, onde todo mundo se junta, os amigos e família, porque você vê que a atmosfera do filme é justamente trazer esse público-alvo para o cinema. A história é realmente para todas as idades, mas acredito que vai interessar mais os mais jovens. E achei uma ótima escolha você escrever a história de um jeito que todo mundo consiga entender e acompanhar, tanto quem conhece e gosta da fantástica Fábrica de Chocolate de 71, como aqueles que não sabem nem que o filme existe. Ou seja, funciona para os dois tipos de pessoas, né? Para os fãs mais adultos, não acho que vão se decepcionar, mas por causa de alguns elementos mais infanto-juvenis, digamos assim, eu iria para o cinema com as expectativas um pouco baixas, caso não fosse a minha praia, né? Confesso a vocês que fui com expectativas tão altas que, mesmo tendo gostado, achava que seria ainda melhor. Então esse também é outro motivo pelo qual eu, só por precaução, tô recomendando o público mais adulto que não viu ainda e quer assistir, e com expectativas um pouco baixas. E se você acabar gostando, melhor ainda, né? Todo mundo sai ganhando. Espero muito que passe as próximas semanas arrecadando uma grana boa aí de bilheteria. Tenho visto críticas, como eu falei, né, muito positivas, o que é ótimo. É um filme super fofo e, como eu falei antes, hoje em dia a gente tá precisando de mais filmes assim, né, mais do que nunca. Não é perfeito, longe disso, tem falhas e furos. Mas sabe o que eu acho? É final de ano, quer ir pro cinema? Vai, divirta-se. Só aproveita o passeio sem ficar perdendo muito tempo procurando pelo em ovo, que assim você consegue curtir bem mais a aventura. Tá, mas e vocês? Já viram o filme? Gostaram? Qual é o Willy Wonka favorito de vocês? Falando sério agora, me conta. Teve algum filme que marcou a infância ou a adolescência de vocês como marcou a minha? Vocês também já tiveram uma vontade louca na infância, talvez até hoje, de comprar uma barra Wonka e comer achando que vai ser a coisa mais incrível do mundo? Porque confesso que uma parte de mim ainda tem expectativas altas aí sobre isso. Será que eles vendem em algum lugar do mundo? Será que vendem uma barra Wonka? Nossa, mano, eu tenho muita vontade até hoje, juro. Mas sério, me contem, por favor, lá no Instagram, @SessãoAs6, ou se estiverem ouvindo pelo YouTube, né, podcast Sessão As6, mandem seus comentários, suas impressões aí mesmo, que adoro trocar uma ideia com vocês. Por falar em YouTube, se puderem, por favor, curtam o episódio, se inscrevam no canal, que teremos mais novidades por aí. Tô falando de episódios sobre a nova série do Percy Jackson no Disney Plus, que vai estrear em breve. Quero ver se consigo também cobrir A Fuga das Galinhas 2, que saiu na Netflix, a segunda temporada de What If. Eu tô de olho em todas as novidades aí, meus amigos, e prometo continuar trazendo, tentando trazer, né, o máximo que eu conseguir aqui pro podcast.
nos próximos meses, beleza? E com isso, vamos chegando ao final do episódio de hoje. Espero muito que tenham curtido. Se sim, manda para os seus amigos que já assistiram o filme ou que ainda não sabem se vale a pena, se ainda estão em dúvida, que qualquer compartilhamento ajuda super o Sessão às 6 a alcançar mais pessoas. Se você está ouvindo isso no período de final de ano, desejo um Natal maravilhoso para todos nós. Nosso último encontro do ano vai ser dia 30, daqui a 15 dias, então espero me encontrar com vocês lá. Um beijo enorme e até mais. Tchau!